Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Hoje eu estou aqui num ambiente muito agradável, ar livre. Estou na fazenda aqui do meu sogro, de férias. E é um ambiente muito agradável, vocês vão ouvir aí de vez em quando os pássaros. Mas como fica também próximo a uma rodovia, é possível vocês escutarem aí barulhos de carro passando em algum momento, tá bom? Hoje nós temos uma pergunta muito interessante. Uma pergunta que vem lá do estado de Goiás e nós vamos voltar em um tema que já tratamos aqui no nosso canal algumas vezes, mas com uma pergunta que vez por outra aparece, é sobre Azazel. E a gente vai explicar a passagem bíblica que fala de Azazel como participando da expiação. Ora, se os adventistas do sétimo dia acreditam que Azazel é uma simbologia de Satanás e que ele não faz parte do processo de expiação, como nós podemos entender Levítico 16 e o verso 10 que diz que fará expiação por meio de Azazel? Como é que a gente entende isso daí? Então, fica com a gente, depois da vinheta a gente volta aí para responder a esta pergunta. E aí, pastor Eleazar, tudo jóia? Meu nome é Rodrigo, falo de São Paulo, capital, e a minha dúvida é referente a um vídeo que saiu no seu canal há algum tempo atrás, em que o senhor refutou mentiras que foram ditas pela Igreja Batista em um guia de estudos deles. E entre essas mentiras estava a de que nós, adventistas, cremos que Satanás faz expiação pelos nossos pecados, uma vez que associamos o bode Azazel, que aparece em Levítico 16, no dia da expiação, a Satanás. A sua ênfase para refutar essa mentira está no versículo 20 do capítulo 16, que diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Ou seja, ele só entra em cena depois que acaba a expiação. Mas no versículo 10 do mesmo capítulo diz assim: mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, então está falando do bode Azazel, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto. Então o texto é claro em dizer que era feito expiação por meio do bode emissário. E aí, pastor, como que a gente explica essa situação? Então, por favor, esclareça para nós aí e nos ajude a compreender esse termo expiação associado ao bode Azazel. Um abraço e que Deus o abençoe. Bom, meus queridos, conforme eu mencionei no início do vídeo, vocês vão encontrar aqui no canal outros vídeos em que nós falamos sobre o bode Azazel. Eu vou deixar no cardzinho aí em cima, você pode assistir. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Azazel seja uma representação do mal. Inclusive, já mostrei aqui no nosso canal dois dicionários hebraicos, que traduzem Azazel por demônio do deserto, um demônio, uma figura assim, associada ao mal. E, de acordo com a mitologia, os contos judaicos, Azazel era um príncipe dos demônios. Inclusive, quando eu fiz um vídeo sobre Lilith, a suposta esposa, a primeira esposa de Adão, a gente mostrou nesse vídeo que, de acordo com a mitologia aí, com os contos judaicos, Lilith teria abandonado Adão e ela foi se envolver exatamente com Azazel, príncipe dos demônios. Então veja, nós adventistas não acreditamos naturalmente na mitologia judaica, mas nós entendemos que Azazel ele não é uma representação do Senhor Jesus Cristo, não tem como ser, por várias razões. A primeira razão é que o bode Azazel ele não faz expiação. Há um outro bode, e a gente pode conferir o texto bíblico em Levítico capítulo 16. Levítico 16 e o verso 5 em diante diz assim: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Aqui nós já temos o primeiro verso onde algumas pessoas usam para dizer, tá vendo que o bode Azazel era um bode que fazia expiação? Nós precisamos entender o contexto desta passagem. Eu vou ler os textos na sequência para que fique bem claro o assunto. Até porque quando você chega lá no verso 10, diz que quando terminava, aliás, verso 20, havendo terminado a expiação, então se chegava ao bode vivo. Então a gente tem que entender, porque a Bíblia não pode entrar em contradição. Como é que acabou a expiação e o bode não participou?
Então, veja, o verso 5 está trabalhando o momento em que se chegavam os dois bodes. Os dois bodes vêm diante do sacerdote. Qual é de Deus? Não sabe. Ainda não se sabe qual é o sacerdote para o bode para Deus. Mas por quê? Porque não foi lançado sorte. Qualquer um dos dois poderia ser escolhido para ser para Deus. Por isso que o verso 5 fala que trazia-se o bode para expiação. Os dois bodes que estavam ali era para expiação. Por quê? Porque qualquer um dos dois poderia ser. E aí quando você lê o verso 7, vai ficando mais claro, porque o verso 7 diz assim: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, os dois, à porta da tenda da congregação. Então todos os dois vai diante de Deus. Aí o verso 8, e Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte para Azazel. Opa, então nós temos um bode para o Senhor e o outro bode para Azazel. Então aqui agora nós já temos definido quem é quem. A partir de agora sim, eu tenho um que será para expiação e o outro que será para Azazel. Até então, no verso 5, nós não tínhamos essa diferenciação. Nós não sabíamos quem era de quem, o que era de Deus e o que não era. Portanto, todos os dois que estão ali é para expiação. Por quê? Porque ainda não lançou sortes. Isso é simples de compreender, está no texto. Mas aí no verso 7, 8 e 9, a gente já percebe que lançou-se sortes e agora a gente já tem um que é para Deus e o outro para Azazel. Verso 9, então Arão fará chegar o bode para o qual, sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. No verso 9, então, nós temos o bode que foi escolhido para o Senhor e este sim será oferecido como expiação pelo pecado. Expiação, perdão dos pecados. Ok? Mas aí entra a pergunta do nosso querido amigo. E a pergunta tem que ver com o verso 10. Porque o verso 10 vai falar do outro bode. E aí diz assim: mas o bode sobre o que cair a sorte para Azazel apresentar-se-á vivo perante o Senhor. E aí diz assim: para fazer expiação por meio dele, ou com ele, para enviá-lo ao deserto como para Azazel. Aí agora fica o questionamento. Ué, pastor, se esse bode não faz expiação, como que aqui no verso 10 nós temos aqui claramente dizendo que ele faz expiação? Como é que você explica isso? Existem algumas explicações, eu vou apresentar duas para vocês. Uma eu particularmente não sou adepto dela, e eu vou explicar para vocês mais detalhadamente aquela que mais fala ao meu coração, que eu acho assim muito mais plausível diante do próprio contexto bíblico e trabalhando a linguística, que para mim é muito mais interessante exegeticamente falando. Então, algumas pessoas defendem que existem dois tipos de expiação: a expiação redentiva e a expiação punitiva. Azazel, portanto, receberia ali a expiação punitiva, ou seja, ele pagaria pelos pecados, ao passo que o outro era a expiação redentiva. Eu particularmente não gosto dessa abordagem, porque expiação é expiação. Expiação é perdão dos pecados, então não tem esse negócio de expiar para punir. Então eu não acredito nesta visão. Eu prefiro ficar com a parte linguística. E eu estou aqui com o meu Antigo Testamento interlinear. Eu gosto muito dele. E eu quero analisar com vocês aqui em Levítico 16 e o verso 10. Levítico 16 e o verso 10, a expressão que aparece aqui: mas o bode que subiu sobre ele o sorteio para Azazel. A primeira característica importante desse verso é: permanecerá vivo. Ponto. Isso é importante. Isso aqui é um aspecto extremamente importante, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. E o bode aqui permanece vivo. Essa é uma informação importantíssima que é extraída do texto. O texto diz: o bode para Azazel permanecerá vivo perante o Senhor. E aí tem a expressão lechaper alav, que quer dizer para expiar, e aí a tradução por ele. Será que esta seria a melhor tradução? E aí eu quero fazer menção de um rabino, e eu gosto de mencionar pessoas que não são adventistas justamente para que não fique assim: não, essa é uma interpretação adventista. Não, não é.
o rabino Baruch Levine. Baruch Levine, ele fala sobre este texto e ele mostra exatamente qual seria a melhor tradução. E a expressão alive pode ser junto de, ao lado de frente de ou em frente a, ok? Esta expressão alive, ela vai ter múltiplos significados. Essa é uma riqueza da língua hebraica. Então, o texto não estaria necessariamente dizendo que ia fazer expiação por meio dele, mas ao lado dele, em frente dele, perto dele. Opa! E aí tem diferença? Tem. Mas aí, pastor, fica uma questão. Você tem que mostrar que essa expressão alive, ela tem este tipo de tradução em outras passagens bíblicas. Naturalmente, eu não seria irresponsável de trazer uma suposta tradução para vocês sem outros contextos bíblicos que apliquem dessa mesma forma como estou mencionando. E aí a gente vai, por exemplo, para Gênesis capítulo 18. Eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 18 e o verso 2. Gente, olha, tem umas dezenas de textos onde a live aparece em frente, ao lado, sobre, por meio. São várias traduções possíveis. E Gênesis 18 e o verso 2 diz assim. Deixa eu pegar aqui para vocês. Gênesis 18, verso 2, e diz assim: levantou eles os olhos e olhou, e eis 3 varões em pé, estavam em pé junto dele. Será que aqui a expressão junto dele seria alguma expressão diferente no hebraico? Não, não é. A expressão junto dele aqui no hebraico é exatamente alive. E a pergunta, será que eu poderia traduzir assim? Olha, vamos ver. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé por meio dele. Não fica legal. Vamos uma outra tradução. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé sobre ele. Também não fica legal. Levantou os olhos e olhou, e eis que estavam 3 varões em frente dele. Opa, faz sentido. Junto dele. Ao lado dele. Percebe? É a mesma expressão. Pegue a sua Bíblia, se você tiver o termo em hebraico, e confira. Dê uma olhadinha lá. Mas, pastor, resta-nos saber se esta seria a melhor tradução para o verso 10 em Levítico. E aí é que nós precisamos voltar para o texto de Levítico 16 e a gente vai ver se de fato esta seria a melhor tradução ou se seria uma forçação de barra. Então vamos lá. Levítico 16 e o verso 10 diz: o bode sobre o qual caía a sorte para Azazel apresentar-se-á vivo. Este é o primeiro indicativo de que esse bode não fazia expiação, porque para fazer expiação tem que morrer, tem que derramar sangue, perante o Senhor, para fazer expiação ao lado dele, ou para expiar ao lado dele, seria a melhor tradução, ou para expiar junto dele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário, ou para enviar o deserto para Azazel. Como é que eu sei que esse texto não, a melhor tradução seria esta, ao lado de? Simples. O verso 20 responde, e eu já li com vocês: havendo, pois, acabado a expiação, havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. O bode vivo fez expiação? Não. O bode vivo vai fazer expiação? Não. Por que ele não vai fazer? Porque o texto já diz que acabou. Havendo acabado. Acabar, gente, é acabar. Não é assim, acabou a expiação, acabou. Agora vamos ter outra expiação. Não existem 2 expiações. Não existe já fez a expiação e agora vai ter a outra expiação por Azazel. Não, o texto bíblico diz, acabada a expiação. Então veja, se acabou a expiação e só então entra em cena Azazel, é óbvio que a Bíblia não pode entrar em contradição. Portanto, o verso 10 não pode estar dizendo que Azazel vai fazer expiação. Mas a imagística, para que você entenda, é esta: trace os 2 bodes são trazidos perante o Senhor e ficam ali ao lado do altar. Então o sacerdote lança, ambos ali são para Deus, até então não se lançou sortes. Verso 5, tá? Tá trazendo ali, mas a gente não sabe qual é o para expiação e qual não é. Lança-se sortes, agora já está definido. Este aqui é para Deus, então vai ser sacrificado.
E o outro bode está ao lado do que faz a expiação, o verso 10. Mas o bode sobre o que caía a sorte para Azazel apresentar-se-á vivo, aqui está o altar e aqui está o bode vivo. Ele ficará ali vivo perante o Senhor, para fazer expiação, ou para expiar ao lado dele, ou para fazer expiação ao lado dele, para enviá-lo depois ao deserto. Então nós temos esta imagística que eu gostaria que ficasse em sua mente. Nós temos um bode que é para expiação, e no verso 10 nós temos o bode que fica vivo ao lado do que faz a expiação. E este vivo, ele vai entrar em cena, verso 20, quando terminar a expiação, para ser enviado para o deserto. Por quê? Porque este bode não derrama sangue. A morte dele não é por derramamento de sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pastor, mas eu acredito que este bode aí é uma representação de Jesus. Porque lá no livro de Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Está vendo? O próprio texto de Isaías está dizendo que ele leva. Então, quando esse bode vai para o deserto, é o texto de Isaías. Ele está levando os pecados sobre si. Ei, você não leu Isaías, não? O texto de Isaías, quando diz que ele levou sobre si, não termina ele indo para um deserto, não. Como é que termina o texto que fala que ele levou sobre si? Ele levou sobre si os pecados e ele foi morto. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Então o texto não está falando de alguém que vai para o deserto e que não é imolado. O texto de Isaías ser usado para tentar defender essa ideia é completamente absurdo. É uma exegese, não tem nem condições de trabalhar de maneira exegética dessa forma. Por quê? Porque o texto de Isaías, claramente nós temos um cordeiro que é morto. Um cordeiro que derrama-se o sangue dele. Então não dá para você dizer que este cordeiro é uma representação desse bode cá. Por quê? Porque o bode Azazel ele é enviado para o deserto e ele não derrama o sangue. Mas o cordeiro de Isaías, o sangue dele é derramado. Então é impossível fazer esse tipo de associação. Meus queridos, ficou claro para vocês? A expressão ela é muito clara. Né? Quando você faz uma análise da língua hebraica, você diz, então não é que vai fazer expiação por meio dele. É que vai ser expiado ao lado dele. E por quê? Porque ele estava ali, em pé, ao lado do altar, onde estava sendo feita a expiação. Então a expiação foi feita e o bode Azazel estava ali, esperando. Esperando o quê? Acabar a expiação. E quando acabar? Acabada a expiação, manda ele para o deserto. E ali agora leva ele como o culpado, não como o redentor. Por quê? Porque a parte de redenção foi feita no sacrifício, não no deserto. Não é feita a redenção no deserto. Alguns dizem, mas Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto levando teus pecados? É outra exegese esdrúxula que algumas pessoas fazem. Não, Jesus não foi para o deserto levando os teus pecados. Então, quando Azazel vai para o deserto, ele vai levando o pecado no sentido de ser o culpado pelos pecados e não para redimir pecado, que Azazel não redime pecado nenhum. A redenção foi feita aqui no altar de sacrifício. O sangue foi derramado aqui. A redenção de Cristo é feita na cruz, não é no deserto. Algumas pessoas parecem não entender um plano da salvação. E aí colocam Jesus como sendo Azazel. Eu espero que esse texto tenha ficado claro para vocês e que dessa vez fique assim, fechado o assunto sobre Azazel. Azazel, representação de Jesus? Impossível, tá? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.